Olá, gente. Boa noite. Paz do Senhor a todos. Sou esposo da Débora e pai do Benjamin, que estava aqui orando, né? Então, gente, primeiro eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui. Eu entrei agora há pouco tempo aqui na igreja. A gente veio de outra igreja, a gente passou 10 anos em outra igreja. E a gente está bem feliz aqui, a gente se sentiu muito acolhido. E a pastora, semana passada, me pegou de surpresa para trazer uma palavra de fidelidade. Então, eu quero começar, gente, com um versículo que é Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Esse versículo fala um pouco comigo, porque assim, eu era de um lar cristão, meus pais católicos, a gente católico, participei de todas aquelas fases da Igreja Católica, né? Eucaristia, batismo. Mas o Senhor, Ele tem planos, né? E seus planos, eles se concretizam, a gente não sabe. Mas Deus sempre que alguém, né? Essa passagem fala do centurião, que Paulo estava preso, né? E eles foram libertos e o centurião ficou com medo de morrer, né? E a palavra foi justamente isso, né? Que a casa dele, ele e a casa dele seriam salvas. Na minha casa, né? Meu irmão, ele foi o primeiro a se converter. Isso em 2003. E meu pai, naquele bem antigo, muito sistemático, ele dizia que se alguém se convertesse lá em casa, ia para fora de casa, né? Esse é o que ele falava. Só que quando Jesus entra na vida de um, ele leva toda a família, não leva só um. E ali meu irmão foi indo, foi pregando, né? Foi entrando na igreja. Meu pai não mandou ele para fora de casa. E quando foi em 2006, meu irmão foi acometido de um câncer, né? Um tumor cerebral. E um mês antes, aproximadamente, eu acabei indo para fora do país. Eu formei, fiz faculdade veterinária e fui morar fora. Me ajeitei para poder ir embora, né? Passar alguns meses fora estudando. E aí, um mês depois, meu irmão ficou doente, teve um câncer, né? Foi operado às pressas. Mas, assim, eu não sabia de nada, que eu estava lá na Austrália, e minha mãe tinha proibido de me contar. Eu tinha vendido meu carro, na época, né, para poder ir. Mas a palavra de Deus diz que, em Lucas 8,17, que porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido. E eu já namorava com a Débora, né? Já namorava mesmo à distância. E aí eu tive um sonho com o meu irmão, com a minha família. E no sonho, Deus revelava realmente o que tinha acontecido, né? Eu sonhava que eu tinha chegado em casa e minha mãe falava assim, eu falei, não, mãe, já sei de tudo que está acontecendo. Sei que vocês estão precisando de mim. E aí eu voltei. Aí nisso eu acordei de manhã. Aí eu liguei para a Débora. Aí a Débora falou, não, liga para sua mãe. Ela não queria. Ela tinha proibido minha mãe de me contar. E aí foi desse jeito que eu liguei e falei com a minha mãe. Falei, mãe, eu estou voltando. Eu já sei o que está acontecendo aí. Eu sei que vocês estão precisando de mim. Só tinha eu e meu irmão e meus pais. Falei, então eu vou voltar. E aí voltei. Voltei, meu irmão foi reoperado, né? Mas assim, as coisas continuavam, né? Eu acabei me convertendo naquele período, 2007. Eu me converti. E isso foi um processo, né? Então, meu irmão foi o primeiro, eu fui o segundo. E meu pai muito duro, né? Minha mãe era da igreja católica ainda, cantava no coral. Tinha toda uma inserção dela no coral que ela não conseguia se libertar disso, né? E por várias vezes ela aceitava Jesus num culto,
uma coisa, mas ela nunca saía da igreja, sempre continuava na igreja. E meu pai teve nesse período, meu pai também foi diagnosticado com Parkinson, né? E ele, no momento, ele rejeitou, dizia que não, que era estresse e tal. E acabou passando um tempo sem se medicar e tudo, e a doença agravou um pouco. E aí ele teve um problema sério de coluna, que ele estava até na cadeira de rodas, né? Não estava nem conseguindo andar. Aí meu irmão chegou para ele e falou assim: pai, o senhor já tentou de tudo. Vamos na igreja com a gente, comigo? Aí ele falou assim: já tentei de tudo, né? Eu vou com vocês. Aí meu irmão ficou assim, né? Espantado, né? Pela cabeça que ele tinha, mais de 70 anos, provavelmente era difícil de se converter. Mas Deus é fiel. Essa é a fidelidade. Deus é fiel aos seus planos e projetos. Nada sai do seu controle, né? E aí meu irmão, a gente foi para o culto com meu irmão, né? E lá o pastor orou com ele e ele saiu andando de lá. Ele falou assim, e aí naquele dia ele aceitou Jesus. Ele aceitou Jesus e as coisas em casa começaram a mudar um pouco, né? E aí em 2010 eu casei com a Débora, a gente casou. E aí meu irmão acabou que no ano seguinte ele casou também, só que aí o câncer voltou. O câncer voltou e com um ano ele faleceu. E aí nesse processo da doença do meu irmão, que ele já tinha passado por 4 craniotomias e ele já tinha ido para a 5ª e 6ª já no último ano, né? E aí a gente pensa assim, né? Tudo foi perdido, né? A gente pensa que a morte a gente está perdendo. Não, ele tinha convicção do que ele cria. E ele teve um sonho também que Jesus voltava para ele, mas que a gente seria salvo, eu, meu pai e minha mãe. E, na verdade, isso aconteceu, porque ele foi para o Senhor. Jesus voltou para ele, sim, né? Ele foi primeiro. E nesse último período de transição, foi em março, mais ou menos fevereiro, né, que a gente foi a São Paulo, minha mãe aceitou Jesus. E aí a nossa casa toda foi salva, né? E, pessoal, assim, eu acho que é o momento de fidelidade que eu tenho, que eu sou grato ao Senhor. Porque realmente Deus, com o seu propósito, com os seus planos, Ele nos trouxe para a salvação. E é isso que eu queria trazer para os irmãos, que mesmo que alguém que não tenha passado por um momento difícil ou que tenha esquecido, Deus não se esqueceu. Deus vai ter um trabalho, mesmo que alguém na sua família não aceitou ainda Jesus, que Deus tem um trabalhar. Ele vai trabalhar na sua vida. Ele trabalhou na vida do meu irmão, depois trabalhou na minha, na do meu pai, até alcançar minha mãe, né? Então, o Senhor, Ele não esquece, né? A Bíblia diz que a passagem em Jeremias, que ele anota, né, na palma das suas mãos os nossos nomes, para que ele não se esqueça. Então, as suas promessas, elas não terminam. Então, é o que eu quero agradecer nesse momento e é isso aí. Obrigado, né?